Tá definido, meus amigos. Temos os grupos da Eurocopa 2024. A competição vai acontecer entre 14 de junho e 14 de julho desse ano. E a gente vai falar um pouquinho de cada um dos 6 grupos que a gente vai ter na competição, começando com o grupo A. Óbvio que a gente vai falar os favoritos para cada um, tá? Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Cara, a Alemanha, ela estava passando por um período de transição bem difícil, tá? Perdendo contra adversários que não costumava perder, com menos peças do que o normal, teve troca de treinador, mas na presente data FIFA, que inclusive a gente acabou de viver ontem, né? A Alemanha conseguiu ganhar uma confiança bem interessante. O trabalho do Nagelsmann está em crescimento. A Alemanha venceu a França fora de casa por 2-0, construindo muito bem, com a volta do Toni Kroos como esse cara regente do meio campo. Vence depois, a Alemanha venceu anteontem, salvo engano, dependendo do dia que eu postar, vence o time da Holanda por 2-1. É um time muito forte no meio campo, eu acho que é o grande trunfo da Alemanha, que faz ser favorito nesse grupo, né? A gente tem o meio campo com Kroos, com Kimmich podendo jogar por ali, com Gundogan, com Musiala, com Wirtz, com o próprio Havertz, com o Thomas Müller. Cara, é um time extremamente forte no meio campo, um time com uma capacidade inventiva muito grande, de criação muito grande, com o Gundogan, com o Kroos sendo o principal deles, que é para mim um gênio na questão de passe e visão de jogo. Os jovens Musiala e Wirtz vão chegar voando na Eurocopa. O que o Wirtz fez contra a França, mesmo aquele gol com a assistência do Kroos com 8 segundos, é absurdo. A Alemanha vai, além de jogar em casa, é o cabeça de chave do grupo A, justamente por jogar em casa, a competição é na Alemanha, é o favorito claro nesse grupo. Não vejo Escócia, Suíça e Hungria nem competindo com a Alemanha por isso. Acho que a Alemanha tem totais condições de se classificar com 3 jogos e 3 vitórias. Porém, o regulamento da Eurocopa funciona da seguinte forma: se classificam os 2 melhores de cada grupo, são 6 grupos, ou seja, 12 equipes, mais os 4 melhores terceiros colocados, ou seja, dá para muita gente que nem é para estar nas oitavas de final se classificar. Então, é até viável que um desses times aí que tem mais 2 classificados nesse grupo. A gente vai ter uma trocação muito clara entre Escócia, Hungria e Suíça. Mas são equipes que também não vêm bem. A Suíça teve as recentes data FIFA complicadas, apesar da vitória no último jogo da Suíça por 1-0 contra a Irlanda, fora de casa, enfrentou a Irlanda e venceu. Mas é um time já com os principais jogadores já veteranos, como Shaqiri, é uma passagem de bastão ali para o time do Okafor. Não é nada demais, mas vai brigar, obviamente, por uma vaga, já que a Escócia também é do McTominay, do Roberto, é um time também mediano, que não convence ninguém, não chega à quarta de final muito dificilmente. A Hungria se baseia nos Szoboszlai, é o principal trunfo, é o principal jogador dessa seleção húngara, mas é Szoboszlai mais 10, vai parando por aí. Pode ser que alguém deles dê sorte de conseguir 2 vagas a mais além da Alemanha. A Alemanha se classifica como líder, na minha opinião, e eu acho que assim, para cravar um segundo lugar, eu iria de Escócia. Eu iria de Escócia para o segundo favorito nesse grupo. Grupo B, o grupo que tem Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Cara, o grupo que conta com Espanha e Itália, ele já conta com um baita jogo para uma fase de grupos, né? Apesar da Itália não viver o seu melhor momento, é a atual campeã, é o time que vai para buscar a defesa do título. A Espanha, a gente viu como pode ser competitiva nesse 3-3 que teve recente contra o Brasil. A Espanha, apesar dos 2 pênaltis medíocres, dos erros cometidos pela arbitragem, a gente viu a Espanha muito criativa, a gente viu a Espanha com o Yamal voando, um garoto de 16 anos que é titular absoluto nesse time, mas com a capacidade que vai muito além do Yamal. Tem Dani Olmo, tem o Nico Williams, tem o Rodri no meio campo, que é um volante absurdo, o melhor volante do mundo hoje, com a capacidade de passe inacreditável. Você tem Carvajal com experiência, você tem jogadores ali como o próprio Laporte, a defesa com o Lenormand. Acaba sendo uma defesa ok, mas é um time de muito bom nível e muito bem treinado pelo Luiz de la Fuente. Acredito que inclusive é o favorito nesse grupo à frente da Itália. A Itália na mão do Spalletti, ela vem de momentos de instabilidade, conseguiu até um resultado positivo contra o Equador recentemente na data FIFA, vencendo por 2-0, mas não convenceu muito não. O Equador pressionando esse jogo, o Equador teve chances, é um time no momento de transição, você tem peças ali muito medianas que são muito utilizadas, como o próprio Shaarawy, o Chiesa não vive seu melhor momento, o Barella, acho que é o grande ápice desse time ali junto com o Donnarumma, mas é um time ali de Marco, Bastoni, a linha de defesa é o forte da Itália, né?
Isso é até histórico, é até um padrão italiano. Donnarumma, Di Marco, Bastoni, você tem jogadores muito importantes nesse setor do campo e é uma força defensiva que pode se basear em Itália, mas o Spalletti também gosta e consegue fornecer bons times e times ofensivos e times de contra-ataque e velocidade de transição muito rápidos, né? O Napoli do Spalletti foi um exemplo disso. São os favoritos, mas eu acho que a Itália, inclusive, pode se complicar com a Croácia. Esse grupo é muito perigoso. A Albânia vai ser o azarão, mas por ter a questão de 3 times que se classificam, possivelmente, né, os 4 melhores terceiros colocados se classificam, é muito arriscado esse grupo, porque a Espanha pode perder ponto para a Croácia, a Espanha pode perder ponto para a Itália e vice-versa. A Croácia perder ponto para as duas, a Itália perder ponto para as duas. Se alguém pisar na bola contra a Albânia, vai se dar muito mal. Quem enfrentar a Albânia tem que ganhar os 3 pontos, porque com 3 pontos você pode muito provavelmente se classificar entre os 4 melhores terceiros colocados. Então é uma excelente oportunidade a Albânia. Seria interessante, inclusive, para a competição que se classifica em Espanha, Itália e Croácia, tá? Para a gente ter as oitavas de final mais competitivas. Mas grupo C, Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. A Inglaterra se deu bem, tá? A Inglaterra vai se classificar nesse grupo e talvez nem por mérito dela. O time que o Southgate tem na mão é um time que tem Bellingham, é um time que tem o Rice, é um time que tem o Rashford, é um time que tem o Phil Foden, é um time que tem o Cole Palmer, é um time que tem excelentes jogadores e voando nos seus respectivos clubes. E entrega um futebol mediano. Perdeu para a seleção brasileira e perdeu por méritos da seleção brasileira em Wembley. Vai se classificar porque o nível que vai enfrentar é muito baixo. A Dinamarca não viu seu melhor momento, é um time muito instável. A Sérvia é aquela coisa, bola na área, um time muito físico, muito alto, é um time que consegue ser competitivo nesse quesito. O Mitrovic como principal goleador, né, como principal nome desse time, e o Milinkovic-Savic também. A gente tem a Eslovênia, eu acho que é o time menos competitivo desse grupo. Apostaria na Inglaterra se classificando, eu acho que a Sérvia buscaria a segunda vaga, tá? Grupo D, o grupo que tem Holanda, Áustria, França e Polônia. A França teve uma data FIFA, a última antes da Eurocopa, péssima. Apesar da vitória por 3-2 contra o Chile, ela sai perdendo para um Chile que não é um Chile muito competitivo há algum tempo. Vem crescente com o Brereton Dias e tal, uma galera nova, mas não é o Chile que a gente viu ganhando 2 Copa América seguidas. É um Chile abaixo. E a França teve dificuldades contra o Chile em alguns momentos. E perdeu para a Alemanha em casa no jogo mais competitivo que tinha. Perdeu e perdeu feio, sem conseguir criar, mal chutando no gol com o Mbappé apagado. Mas pelo elenco que tem, pelo Deschamps, treinador há muito tempo desse time, a França tem muito talento. A França tem Mbappé, a França tem Tchouaméni, a França tem Camavinga, a França tem Griezmann, a França tem Giroud, qualidade, a França tem Maignan, a França tem Theo Hernandes e Lucas Hernandes, a França tem Condé, a França tem um arsenal de possibilidades. E com o Deschamps, um cara que é muito competente, que faz um feijão com arroz muito bem feito, esse time vai se classificar. Acredito que a Holanda vai conseguir confirmar o favoritismo, mas sofrendo, tá? A Áustria veio de uma data FIFA pré-Eurocopa muito forte, vencendo inclusive por 6-1 a Turquia, a Áustria do Gregorici. Time físico, time alto, time que gosta de bola parada, time que tem uma Alaba também como esse cara mais técnico e a referência técnica do time, que é um zagueiro no Real Madrid. A Polônia. Cara, a Polônia eu vejo menos empolgante do que a Áustria, tá? A Polônia é um time muito ruim, cara. E é um time que não consegue fornecer o que o Lewandowski precisa, que é uma bola, apesar dele sair um pouco bem da área. É um cara, é um goleador, é um 9, é um cara que precisa que a bola chegue nele a maior parte das vezes e a Polônia não fornece, ele fica ali apagado. Eu acho pior, coletivamente, a Polônia é pior do que a Áustria. E nisso que a Holanda vai se basear. A Polônia é muito abaixo, a Áustria é um time que pode ser competitivo, mas eu acho que a Holanda tem mais talento e mais condições de conseguir a segunda vaga, apesar de não ser o melhor dos mundos para a Holanda. Tem jogadores competitivos, tem um time jovem, tem o Frimpong, tem opções como o Brian Brobby, tem o próprio Daniel Malen, do Borussia Dortmund, é um time que consegue ter muita velocidade no ataque, pelos jogadores jovens e rápidos que tem. O Van Dijk, como esse cara mais relevante da seleção, acho que vai conseguir a segunda vaga, mas a França, para mim, é líder desse grupo. É uma oportunidade também para os times, para as seleções desse grupo, se classificar o terceiro colocado, porque a Polônia eu acho que vai ser saco de pancada para todo mundo, tá? Grupo E, o grupo que tem Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. Um dos piores grupos, tá? Em nível de futebol apresentado. Eslováquia abaixo, Romênia, para mim, quase que relevante. Tem o filho do Raj, mas, cara, eu não consigo dizer 2 jogadores do time da Romênia. Eu acho que muito pouco a gente consegue. Talvez o Vlad Chiriches ainda joga. O Raj e vai ficando por aí, tá? Maxim talvez jogue ainda.
Senão eu vou começar a perder tempo nisso. Mas a Ucrânia é um time muito mais pela história que pode construir, né? Um time que vive ainda, uma seleção, um país que vive ainda numa guerra, seria histórico já a classificação. Eslováquia, Romênia e Ucrânia vão se pisotear e a Bélgica, para mim, vai nadar de braçada. De Bruyne, Lukaku, ainda tem muito talento ali. O Courtois talvez perca parte da competição pela nova lesão que teve no joelho direito, no menisco. Não sei se ele vai chegar a tempo da Eurocopa, perdão, mas não consigo confirmar isso. O meio campo com Tielemans, um time que, inclusive, nessa data FIFA, conseguiu um empate com a Inglaterra. O Bellingham empatou nos últimos minutos. No último minuto, na verdade, depois do Tielemans fazer 2 gols e virar o jogo. É um time muito competitivo, a Bélgica é um time que pode surpreender. Acho que vai nadar de braçada e os outros 3 vão se pisotear pela segunda vaga. Se eu tiver que apostar em um, acho que é mais uma torcida do que qualquer outra coisa pela Ucrânia. Grupo F, grupo de Turquia, Portugal, República Tcheca e Geórgia. Portugal vai passar. Portugal tem mais time, Portugal tem um retrospecto muito bom, apesar que nessa última data FIFA, no último jogo da data FIFA, perdeu para a Eslováquia por 2-0, num jogo que o Cristiano Ronaldo esteve em campo, mas que não tinha muita gente, tá? O Bruno Fernandes tinha sido liberado, o Bernardo Silva tinha sido liberado, o Rafael Leão tinha sido liberado, e talvez esses 3 sejam os melhores jogadores portugueses na atualidade. O Cristiano não vive mais seu melhor momento, está em outro nível de futebol. O Rafael Leão talvez seja a grande peça e a grande arma de Portugal nessa Eurocopa. Eu acho que a experiência e o talento que o Cristiano tem podem pesar muito. O fator decisivo, principalmente do Cristiano, pode contribuir muito, mas o cara que está mais apto a pegar um jogo e dizer, não, eu vou carregar esse time porque eu tenho condições físicas para isso, é o Rafael Leão. Mas é um time muito recheado de opções. É Cancelo, é Bernardo Silva, é o próprio Rubem Neves, se voltar a ser utilizado com mais frequência, é o próprio Bruno Fernandes, é o Rafael Leão, é o Diogo Jota, é o Cristiano Ronaldo, é o Gonçalo Ramos. E visando esse grupo que tem a Turquia que perdeu para a Áustria por 6-1 e vive um momento complicado, apesar de talento como Çalhanoğlu, como o próprio Arda Güler, não é um time confiável defensivamente. A República Tcheca é um time que se baseia bola para a área no escanteio, bola para a área no cruzamento, jogadores altos majoritariamente, mas é um time também muito mediano para ruim. E a Geórgia é um time que se classificou nos playoffs, que eu fiquei feliz porque eu queria ver o Kvaratskhelia na Eurocopa. A gente já não tem o Haaland e o Odegaard, que são de seleções menores que não conseguiram a vaga. A Geórgia se classificou pela primeira vez para a Eurocopa, então é um feito muito grande porque o Kvaratskhelia já de estar ali. Eu acho que a história acaba aí. Vai ser um saco de pancada, vai ser um time que vai dar vida em cada partida, mas que não tem capacidade competitiva, eu acho, na minha visão. É o Kvaratskhelia mais 10. Apesar que o Marmadashvili tá ali, é um bom goleiro, o goleiro do Valência. É muito, muito mediano. Portugal vai nadar de braçada, principalmente contra a Turquia e Geórgia. Eu acho que são os adversários mais frágeis. E eu espero que só passe 2 nesse grupo, porque senão a gente vai ter a oitava de final com um time para ser saco de pancada. Portugal, se quiser confirmar o favoritismo que tem na Eurocopa, tem que passar com 3 jogos e 3 vitórias. Acho que é capaz de fazer isso. E apostarei na República Tcheca pela segunda vaga. Para a gente citar 3 favoritos ao título, Alemanha, pela recuperação, sob o Nagelsmann, pelo time com um meio de campo muito forte, experientes, jogadores também, Neuer, Miller, Toni Kroos. Nagelsmann com esse time encaixado e parece que ele encontrou o time jogando em casa, acho que é favorito ao título. França, pelo elenco que tem na mão do Didier Deschamps, eu acho que não tem como negar que a França é uma potência que pode decidir jogos muito rapidamente. A gente já viu a França fazer isso. O talento que tem ali é inato e talento define partidas. E aí eu fico muito na dúvida entre Portugal e Espanha. São dois times que têm bons nomes, são dois times que têm bons treinadores, Luiz de la Fuente e Roberto Martínez. Esqueci de falar sobre o Roberto Martínez quando eu falei da seleção portuguesa, mas é um cara que mudou esse time. São dois times muito, muito promissores que jogam um futebol interessante. Em capacidade de nomes mais prontos, eu acho que Portugal até tem mais, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e o próprio Cristiano, Cancelo. Mas a Espanha tem muito talento e a juventude às vezes é necessária. Um Yamal para mudar um jogo e fazer história, o próprio Nico Williams, o próprio Dani Olmo. Fico entre esses dois. Acho que Portugal está à frente por ter um trabalho que gerou um pouco mais de impacto, muitas vitórias seguidas e mais experiente nesse tipo de competição. Acho que a experiência pode pesar mais para a seleção portuguesa, que já vem junto há mais tempo e que tem jogadores que já viveram isso por mais tempo, né? Portugal, e aí na frente França e Alemanha. Eu acho que esses são os favoritos. Comentem os seus 3 favoritos. Me digam se gostaram do vídeo, se chegaram por aqui agora.
Agradeço, sejam bem-vindos ao canal. Se inscrevam se puderem para nossa família aumentar. E deem um like, tá? Porque eu tô gravando aqui, são meia-noite e 23. São meia-noite e 23. Então, se vocês puderem dar um like, porque meus pais não vão gostar e devem estar prontos para reclamarem comigo. Então, deem um like. Até o próximo. Tchau.